Olá, bom dia. Hoje é dia 13 de junho e a gente está dando início a mais uma edição do Toque Mais, o podcast do portal SP Rio Mais. A gente traz sempre pessoas que podem contribuir aí, pensar a cidade e para tratar de assuntos que estão em alta. Vai participar dessa entrevista o jornalista Gabriel Duarte. E o nosso convidado de hoje, muito especial, é Manuel de Oliveira, um dos fundadores do Instituto Invoz. Invoz é Integrando Vozes para o Futuro. O Manuel de Oliveira é veterano aí da FAB e da Embraer e sempre se colocou aí à disposição do terceiro setor, né? O Invoz é aquela reunião de pessoas que acreditam em São José dos Campos, né? E tem contribuído, principalmente, e não só isso, principalmente nas questões para pensar a educação, a cultura e o empreendedorismo, né? Uhum. Além de ter um lado especial, que é todo o carinho pela memória e da tradição aeronáutica da cidade. É isso mesmo? Bom dia, Manuel. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da nossa cidade e falar um pouquinho mais do Invoz. Exatamente, o Invoz, ele dá vozes para o futuro, ou ele faz uma ligação entre aqueles que têm conhecimento, que têm toda uma história, que já estão pensando em retornar um pouco aquilo que receberam da vida, para aqueles que precisam, tanto instituições como pessoas. Se você for analisar todos os projetos que nós temos, está muito relacionado para isso. E de uma forma muito simples, não é? Se você tem uma boa ideia que pode contribuir com a nossa cidade ou com a comunidade, nós somos a ponte para fazer isso. Manuel, a gente sabe que o Invoz recebeu recentemente a medalha Cassiano Ricardo e você também, especialmente, ganhou o título aí de cidadão joseense, né? Esse é um grande reconhecimento da importância do Invoz, é isso? É isso, eu diria o seguinte, existem na nossa cidade pessoas muito importantes, existem instituições também fantásticas, né? E nós estamos muito orgulhosos de fazer parte daqueles que foram reconhecidos como aqueles que estão a serviço da cidade, a serviço da humanidade como um todo. E isso nos traz um orgulho de um lado e de outro nos traz uma maior responsabilidade de continuar fazendo esse trabalho que foi iniciado pelo nosso mestre Osíris Silva. Vocês trabalham em cima de grandes ideias, né? Mas também em ações assim concretas. Eu tive vendo uma notícia recente do Invoz, patrocinando, apoiando a campanha dos computadores para os estudantes do CASG, esse cursinho símbolo aí do que o estudante do ITA dá para para aqueles que precisam do seu apoio, né? Como é esse envolvimento em questões grandes, de ideias grandes, como congressos, para pensar a educação, e essas coisas pontuais, como, por exemplo, essa campanha. Então, exatamente, você falou muito bem. Veja que as coisas, as necessidades, elas aparecem nos momentos que a gente menos espera. No meio da pandemia, o pessoal do CASG fez uma avaliação de qual era a maior necessidade daqueles estudantes. Imagina, são 700 estudantes por ano que são apoiados pelo CASG. Em primeiro lugar, obviamente, veio o problema da própria necessidade de sobrevivência, e o CASG distribuiu cestas básicas para as famílias dos alunos que estavam lá. Em segundo lugar, e principalmente, veio a questão de estar longe do próprio curso, da escola, e não ter como estudar.
não ter como fazer essa interligação. Então, nós iniciamos uma campanha de captação de computadores. Os computadores foram recebidos por nós, do INVOS. Eles foram, todos eles modificados, atualizados e distribuídos para os alunos, na medida das necessidades. E essa atividade continua até hoje. Hoje mesmo, na semana que vem mesmo, nós vamos entregar mais 2 dezenas de computadores para os estudantes do CASD. Que legal. E, Manuel, o INVOS é uma entidade muito recente, né? Começou em 2017, mas a gente vê que já tem um reconhecimento da sociedade, da política. Eu queria saber qual a sua visão de dentro para fora do que o INVOS ainda pode dar para a sociedade em São José dos Campos. O que você imagina para o futuro do INVOS? Bom, o INVOS ele vai continuar sempre perseguindo o objetivo de valorizar as ideias. E como qualquer tipo de ideia estará sempre em evolução, né? Nós temos projetos importantes para a nossa cidade, porque nós achamos o seguinte, que isso é um consenso entre nós, né? E que está dentro da linha do Osíris. Nós, brasileiros, por alguma coisa que a gente ainda precisa pesquisar, a gente não consegue ter uma autoestima elevada como deveria. A síndrome do vira-lata, né? É a símbolo do vira-lata, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz podendo eleger pessoas que realmente contribuem muito e dar o valor, jogar luz sobre elas, né? Que é a única forma... Porque às vezes eu fico muito preocupado, porque recentemente estivemos numa escola e perguntamos quem conhece Osíris Silva. Uma pessoa levantou a mão. E você vê a importância que ele tem para o nosso país, não é verdade? Então, nós agora estamos participando de um movimento que é realmente novo, que nós criamos um instituto chamado Instituto Brasil Best, os melhores do Brasil. Quer dizer, é como se fosse... Mas está ligado ao... Na verdade é o seguinte, não foi o INVOS faz parte desse movimento do Brasil Best. Na verdade, a ideia não surgiu nem dentro do INVOS, surgiu dentro da Câmara do Comércio Brasil-Alemanha. Você sabe que os alemães têm muito investimento no Brasil, né? As empresas alemãs do Brasil correspondem a 10% do PIB brasileiro. É uma coisa fantástica, né? E eles querem retomar, eles estão muito voltados a continuar investindo no Brasil. E eles, em contrapartida disso tudo, eles querem elevar o moral dos brasileiros. Então, criar o Brasil Best. O primeiro Brasil Best foi o Osíris Silva. Nós entregamos o troféu Brasil Best para ele na comemoração do aniversário dele no começo desse ano. E temos outros brasileiros ilustres que nós queremos manejar. Por exemplo, eu moro em São José dos Campos, um outro brasileiro muito ilustre foi aquele que criou o INPE, por exemplo, foi o primeiro, Fernando Mendonça. Fernando Mendonça é uma das pessoas fantásticas, vai completar 100 anos o ano que vem, e nós estamos preparando uma cerimônia específica para o Fernando Mendonça. Né? Então, se você vê, como é que você vê o INVOS lá no futuro? Eu vejo o INVOS no futuro como uma instituição que reconheceu os brasileiros, que deu valor aos brasileiros. E é interessante que do Osíris ser o fundador dessa associação, né? Exatamente. Quer dizer, ele querendo lançar, iluminar aí essas pessoas, ele, não só por isso, mas também ele é uma dessas pessoas, né? Ele é uma ele talvez seja a luz maior, e eu diria assim, é como uma chama, né? É uma chama que acende chama nos outros, e assim sucessivamente. Então vai chegar um momento em que você vai entrar na escola e todo mundo estará orgulhoso de morar na nossa cidade, orgulhoso de ser paulista, muito orgulhoso de ser brasileiro. Isso que é fundamental. E essa é a ideia do Brasil Best. Nós temos muita gente boa, mas por esse fenômeno que a gente ainda não sabe explicar como, a tendência é quando alguém começa a se destacar,
parece que a gente... O próprio Osiris falou isso. Qual que é o papel, foi o papel, ou está sendo do Hans Donner, né? Uhum. Que é o grande designer conhecido nesse projeto. Bom, o Hans Donner, como você sabe, ele é um brasileiro do coração, de um coração enorme, né? São pessoas que casaram com brasileiras, tiveram filhos no Brasil e viram aquilo que às vezes o brasileiro não vê. E pessoas como o Hans Donner, ele não vê só com raciocínio, ele vê com o coração, e um coração enorme. E esse sujeito, você sabe, ele tem uma história muito grande, é um grande designer mesmo. Ele quer colaborar, ele escolheu a nossa cidade para poder ajudar, para poder... Ele diz o seguinte, vamos tornar São José mais bonita do que é. E porque, na verdade, é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, São José dos Campos está muito voltado à área de tecnologia, não é verdade? Todo mundo começa a fazer. E, às vezes, a área tecnológica esquece o lado da beleza. Não é verdade? Porque você raciocina com a cabeça, mas você sente com o coração. E ele vai dar essa dimensão. E esquece um pouco da gente, né? Da figura das pessoas, né? Exatamente, E o Resdor, então, tem essa contribuição, temos falado quase que diariamente, estamos fazendo projetos fantásticos. Eu tenho certeza que vocês vão se orgulhar muito mais da nossa cidade quando esses projetos forem implantados aqui na nossa cidade. Manuel, a gente estava conversando nos bastidores, né, sobre o Osiris Silva, né? O grande personagem, né? É o nosso grande personagem, né? Qual foi o papel do Osiris durante toda essa trajetória dele em relação, principalmente, à valorização da cidade? Quer dizer, quando ele ocupou vários cargos, né? Foi ministro, foi presidente da Petrobras, enfim, presidente da Embraer. Agora, quando é que o Osiris Silva começou a focar nessa questão da valorização das personalidades que moram aqui em São José? Quando é que ele despertou para isso, para o terceiro setor? O Osiris, ele tem um pensamento fundamental que acho que a gente percebe, é que para que você possa desenvolver boas ideias, você tem que trabalhar numa terra fértil. Ele mesmo fala, Santos Dumont não teria feito o avião voar se não estivesse em Paris, naquele momento, naquela hora, né? Ele tinha toda a estrutura para isso. E ele percebe que São José dos Campos tem essa condição de desenvolver. É por isso que os projetos de São José dos Campos realmente funcionam. Você falou do CASD, eu falo do Instituto Semear, que é outro instituto que está ajudando o Brasil inteiro, nasceu aqui na nossa cidade. Falo do Invoz. Então nós conseguimos ter esse ambiente nutritivo. E essa é a visão do Osiris. Por isso que o Osiris, no início, você lembra, nós criamos o São José 2030, ele vem nos apoiando, e depois falou, poxa, vamos criar um CNPJ para o São José 2030. E nós dissemos, ok, vamos criar o Instituto Osiris Silva, para poder dar continuidade a esse trabalho. E o Osiris disse, não, eu não quero que use o meu nome. Aí nós criamos o Invoz, o OZ no final é de Osiris, ele não viu assim, por isso que ele aprovou. Mas é o Osiris do Osiris Silva. Se vocês verem os desenhos, está bem destacado o OZ no final. Que é exatamente trabalhar nesse ambiente. É muito triste imaginar que muitas sementes, elas se perdem, né? A Bíblia mesmo fala nisso, né? Das sementes que não germinam, porque o passarinho come, a água leva, etc., né? Mas aquelas sementes boas, elas precisam estar no solo fértil. E nós queremos que São José dos Campos seja esse solo fértil para o nosso país. O solo fértil passou pelo ITA, pelo CTA, pelo INPE, pela Embraer? Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria o seguinte, você sabe que a primeira pessoa que imaginou uma indústria, um local de desenvolvimento econômico e tecnológico enorme, foi o próprio Santos Dumont, né? Todo mundo sabe dessa história. Eu diria o seguinte, nós fizemos muito bem quando a cidade doou
para o Ministério da Aeronáutica da época, aquela área que está o ITA e o CTA. Ali ele plantou, vamos dizer, a ideia futuro, né? E, obviamente, tinha um visionário atrás disso também, antes do próprio Osíris, que era o Montenegro. Casimiro. O Casimiro Montenegro viu essa visão. Eu diria o seguinte, na hora que você tem uma boa visão, e você tem princípios, tem valores, tem atitudes, as coisas funcionam. É uma questão orgânica, ela vai se desenvolvendo. É por isso que dá tudo certo em São José dos Campos, graças a Deus. E vai dar muito mais. São José está fadado de ter um potencial fantástico. Até pensando nisso, mano, eu queria saber de você, como que você enxerga o potencial de São José nesse setor da tecnologia aeroespacial? Porque, assim, hoje São José chegou num ponto que conquistou muita coisa. A Embraer está instalada aqui, o INPE nasceu aqui, o ITA, o CTA. Então, é até curioso porque a gente pensa até onde a gente pode chegar, até onde São José pode ir dentro desse setor. Tem como crescer ainda mais? Claro que tem. Eu diria o seguinte, da mesma forma que nós já citamos aqui o Osíris como sendo a luz da nossa comunidade, São José vai ser a luz do Brasil. Vai ser onde as pessoas vão se espelhar. Como tem hoje o Vale do Silício nos Estados Unidos, né? As pessoas vão para lá porque sabem que encontram o solo fértil que eu te falei. É um solo que tem boas faculdades, né? Tem uma boa infraestrutura médica, né? As pessoas, imagina, só a Embraer são 4.000 engenheiros numa cidade. Agora imagina os engenheiros que estão lá no ITA, que estão no INPE, que estão nos outros institutos. Então, é uma cidade de inteligência. É muito talento. Eu vou incluir aí nessa equação o parque tecnológico, né? Também. Sem dúvida. Como, quer dizer, com as startups, né? A startup é o brotinho, né? Isso. É o broto, né? Do nosso terreno. Exatamente. Isso é fantástico, exatamente. É o brotinho. Porque, veja bem, as empresas grandes, elas não têm tempo e não têm maneira de se dedicar àquilo que é novo, àquilo que é disruptivo. E para isso você dá oportunidade para que as startups iniciam. Então, se você for no Parque Tecnológico, são mais de 200 novas empresas que estão lá dentro, elas estão exatamente descobrindo isso. Por isso que eu chamo de São José o solo fértil do Brasil. Bom, a gente sabe que o engenheiro Osíris está velhinho, né? Até que ponto ele hoje está entendendo toda essa movimentação em torno das ideias, do reconhecimento ao em voz? O senhor tem estado com ele? Eu estive com o Osíris, a última vez que estive com ele foi no final do ano passado, fomos fazer uma visita. Ele está com 93 anos e, portanto, tem... 96 anos 93. 93. E tem todas as limitações de uma pessoa com essa idade. Agora, o importante é que ele está completamente lúcido, ele tem, acho que uma memória maior que a minha mesmo, consegue lembrar de tudo isso, mas o corpinho dele já não é mais aquele corpinho que podia sustentar tudo isso, né? A gente conversou lá no bastidor também. Como é que... Um resuminho aí do como o Manuel se encontrou com o Osíris. Eu ia perguntar isso agora. Como que começou essa história? Porque de trabalho se tornou amizade também, né? Isso, o Osíris é quase um pai para mim, não é? Ele é o meu mentor natural, ele que me disse os caminhos que eu devia seguir. Como eu já falei anteriormente, nem sempre o caminho mais fácil é aquele que dá certo, né? E eu conheci o Osíris numa situação muito interessante, porque eu estava no último ano da Academia da Força Aérea e vim a São José dos Campos para entrevistar o Osíris. Naquele mesmo dia eu ia entrevistar também o Zerbini, né, que tinha feito o primeiro transplante do coração. Que época boa, né? Efervescente, né? Imagina, né? O Osíris fazendo voar o primeiro avião no Brasil e o Zerbini trocando o primeiro coração no Brasil, né? Que momento. E você vê o seguinte, é uma coisa fantástica. Você notou que, sem querer, o pessoal da aeronáutica está voltado para a novidade.
A grande diferença da aeronáutica, ela sempre olha para frente. Você vê um simples cadete do último ano entrevistando os 2 heróis brasileiros, né? Então, Osíris é o nosso herói. Você era o repórter da revista da academia? Repórter por um dia? Repórter por um dia, por alguns né? minutos. Exatamente. Eu vim aqui exatamente para entrevistar o Osíris, porque no ano anterior ele tinha voado Bandeirante e estava aquele burburinho de criar a Embraer. Eu fiquei realmente extremamente impactado com o Osíris e pedi a ele. Você deu o furo? Pois é. Você deu o furo ou não? Não, acho que não chega. Vão fundar a Embraer, não? Não, acho que não. A gente já sabia. E a Aeronáutica me mandou para cá exatamente por isso, para saber como é que essa empresa ia nascer, né? Imagina, né, a situação do país em 1969, né? Até hoje nós não temos um carro nacional, não é verdade? E se lançar para ter um avião que conquistou o mundo, imagina, né? Que voa, puxa vida, em quase uma centena de países, né, trazendo o nosso produto. O papel do Casimiro, né, insistência da implantação do ITA, né, tem um papel fundamental também, né? Então, porque ele começou pela educação. É por isso que o Invoz preza muito por educação. É por isso que o Osíris bate muito nessa tecla. Antes de termos uma indústria aeronáutica, temos que ter engenheiros brasileiros. Porque se você imaginar, no passado houve várias iniciativas de ter uma indústria, não é? Mas nenhuma deu certo, efetivamente. Né? Nenhuma vingou. Né? Porque não teve a visão que teve o Osíris de pensar enorme. Ele não fala em pensar grande, ele fala em pensar enorme. E ele fez um avião pensando no mundo, que é outra questão importante. Toda vez que você faz alguma coisa pensando no bem da humanidade, você se desenvolve. Você entra num fluxo que eu chamo de fluxo divino. Quer dizer, quando você nasce, você já nasce com essas competências internas. Só que você vem descobrir isso ao longo da sua vida. E Osíris percebeu que a forma de desenvolver uma tecnologia no Brasil era conquistando o mundo. Como? Através de um produto que o mundo precisava, que naquele momento era a aviação regional. E ele encaixou o avião Bandeirante exatamente nisso. Vendeu mais de 200 aviões Bandeirantes só nos Estados Unidos. Que voa até hoje, inclusive. Sim, a Embraer, inclusive, essa semana está apresentando um avião em Paris. Então, você vê onde que chegou tudo isso, né? Exatamente. É nosso grande orgulho por causa de pessoas, homens de visão, como Casimiro Monteiro, como Osíris, como Santos Dumont lá atrás. E sem falar no Bartolomeu de Gusmão, né? Que em 1706... é uma sequência de grandes nomes. Então por que o Brasil... É uma safra, né? Exatamente. Uma por boa que safra. No Brasil essa questão aeronáutica, do espírito aeronáutico está dentro de nós, né? É interessante isso, né? Por isso que eu acho que São José dos Campos e o Brasil está fadado a ser um grande centro de pensamento futuro. E agora... E no futuro, dando beleza a isso, dando cores a isso. É o que o Hans Donner vai fazer na nossa cidade. Você estava falando do evento que São José vai receber, né? Isso, do SSP 23, né? Uhum. É o evento de estudos espaciais internacional. São José vai receber agora no mês de junho. Eu queria também saber qual que é a expectativa sua, Manuel, para esse evento, porque bate muito no que a gente está falando, né? Vai de encontro. Exatamente. As coisas acontecem mais ou menos fazendo As coisas vão se encaixando, né? Elas vão se encaixando. Mas lembra uma coisa. Se você quiser pássaros e abelhas, você tem que criar um jardim. Porque atrai naturalmente. E esse é o exemplo. Essas abelhas ou esses pássaros, eles vêm porque São José está preparado com isso. É um ambiente adequado para isso. Então vai ser um grande evento. São José está se preparando bastante para isso. E né? são pessoas, são muito jovens, né? E são jovens. Interessados, estão com toda a disposição, né? Exatamente. Para participar. Quem sabe vem aí uma nova safra, como foi a do Osíris, a do Casimiro, né? Isso. Às vezes essas safras, elas estão adormecidas, né? Não é isso? A gente tem que cutucar. Tem que cutucar, tem que fazer. Então, esses movimentos que São José está fazendo hoje, exatamente para despertar isso. Eu acho quantos jovens inteligentes, né? Quantos talentos nós temos na nossa cidade que precisam ser desenvolvidos. E agora...
puxando para um outro lado, também falando do que a gente conversou um pouquinho antes da entrevista, o senhor é aviador e até hoje voa? Queria saber um pouco mais dessa paixão. Lembrar o seguinte, eu aprendi a voar na academia, não é? Quando eu tinha 19 anos, quer dizer, não sabia ainda guiar carro e em 12 horas eu tinha que decolar com um avião. Com qual avião você começou? Eu comecei com um Fokker T-21. Era um avião de treinamento, né, que tinha na Academia da Força Aérea, em que os cadetes tinham 14 horas. Ou você solava o avião em 14 horas, ou você era desligado. Então eu aprendi a voar lá. Mas não me formei oficial aviador da Força Aérea. Por uma questão do destino, eu não fui. E o que eu agradeço muito, porque me deu a oportunidade de transformar a minha vida na base tecnológica, administração, na área de finanças, etc., mas nunca deixei de voar. Tanto é que o meu hobby de final de semana, eu tenho lá um avião de 2 lugares, um avião leve, né? Que eu faço meus voos de contemplação em cima do Rio Paraíba. Ele está onde, o avião? Fica em Caçapava. Nós temos lá um centro de voo à vela, né? Chamado Ipuã. E lá é que se reúne no final de semana os aviadores antigos, as velhas águias, vamos dizer assim. E o clube aqui em São José ainda existe? Não existe mais. Ele se transferiu para lá. Chegou um momento que era impossível fazer voo à vela aqui. E como que tá esse clube lá agora? Você falou que vai um grupo? Imagina o seguinte, esse lugar é um lugar em que você tem quase 100 pessoas morando, ou final de semana se encontrando lá. É um condomínio? É um condomínio. Na verdade, Ipuã é o primeiro condomínio aéreo do Brasil. Que legal. Criado pelos pioneiros lá do Clube de Voa Vela do CTA, né? Sim. Eles migraram para lá, encontraram novamente um terreno fértil, né? Investiram bastante e hoje é uma comunidade. O que eu acho interessante é que nós temos lá no Ipuã vários pilotos comerciais que voam a semana toda. Os aviões enormes, tecnológicos. Final de semana ele pega o teco-teco e fica voando. Dizer, mas por que ele voa o teco-teco no final de semana? É diferente, né? O voo que você precisa de usar a mão e os pés, em que você voa abaixo, voa devagar, você precisa pensar, é o voo. É como os amantes de carro falam do carro manual, né? Exatamente. Boa sentir o carro. E é interessante é que para o Voa Vela, né, a equipe é fundamental, né? Isso. Você precisa... Alguém precisa te ajudar, né? Isso. Não é uma coisa que você pega e liga e sai, né? Eu diria que o Voa Vela, de fato, é um avião mais aeroesportivo do que a aviação normal. Porque é uma comunidade. Não basta você voar, você tem que ir lá resgatar o planador, tem que empurrar ele, tem que preparar. É uma ação em equipe, né? Trabalho em equipe. O senhor conhece o engenheiro Galvão? Claro que eu conheço. Ele voa, não sei se voa ainda, mas voou muito, né? Voou muito. Eu não tenho visto o Galvão lá, mas o Galvão foi um dos pioneiros do Ipuã. Sem dúvida. Tem vários... O Kovacs. Kovacs também. Ele tem casa no Ipuã. E os filhos voam no Ipuã. Eles têm lá um avião construído pelo próprio Kovacs. É uma coisa que vai passando de geração em geração também. Exatamente. E como eu te falei, né, Gabriel, eu acho que está em nós esse espírito aeronáutico, que é natural, que desabrocha em cada um na medida em que eles começam a ver tipo de esporte, de envolvimento que é, né? Que as pessoas se ajudam, conversam, discutem, né? Se preparam e principalmente manter a cabeça boa, né? Porque você precisa estudar, você precisa prestar muita atenção, né? Muita coisa para se ligar ao mesmo tempo. Exatamente. Eu diria assim que o voo é exatamente a integração de tudo que você tem, tanto de habilidade, né, física, como também de habilidade mental para tocar um avião. Mas não existe segredo nisso. Para dizer que não. É uma coisa não é acessível, boa. Né? Na medida que a pessoa sabe, vai. A gente está chegando ao fim da entrevista. Eu queria colocar mais uma coisa. Como é que faz? Quer dizer, existe esse espírito de quem está envolvido no voo mesmo, né? Como é que faz para transferir um pouco desse espírito
de, sei lá, fraternidade, de comunidade, para todo mundo da cidade, né? Quer dizer, mesmo que a pessoa não voe, mas... Todo mundo vestir a camisa, né? É, exato. É difícil, né, ou não? Não é assim difícil, porque já falamos de despertar se dá na medida em que você conhece, né? A aviação tem uma coisa fundamental, é um pouco até romântico dizer, na medida que você voa, fica mais alto, você fica mais perto de Deus e você olha mais longe. Então esses dois fatores fazem esse desenvolvimento. Eu acho até que nós devíamos fazer um movimento muito maior e trazer mais gente voando, para que tenha essa sensação de liberdade. Não é verdade? Tem maior liberdade do que você voar. Então, você vê liberdade perto de Deus e olhar mais longe. Não é fantástico? E o Invoz está aí para ajudar. E o Invoz está aí para ajudar. É o caminho, né? Exatamente. O Invoz tem um monte de gente pensando de como vão ajudar. Ontem mesmo tivemos a reunião do Invoz e foi fantástico, porque nós estamos nos preparando para fazer o 5º Congresso da Educação. E o 5º Congresso de Educação que vamos preparar vai ser fantástico. Nós vamos ter Hans Donner, vamos ter o Marcus Wesley, que é um cara que vai trazer novidades em termos de educação, a robótica, né? Inteligência artificial. Inteligência. Então vai ser um toque. E vai ser muito bacana esse congresso, porque o pessoal que está trabalhando nisso deu um nome de Sonhar e Realizar. Então, no primeiro dia do congresso, nós vamos reunir professores, pensadores, pedagogos, filósofos, né, que pensam e que sonham a educação. Pode viajar. Pode viajar. Viajar na maionese. Isso. Viajar na maionese, exatamente. No segundo dia, realização. Quer dizer, como é que as pessoas realmente realizam as coisas. Então, vai ter modelos, né? Nós vamos ter aviãozinho que os meninos, as crianças vão participar. O segundo dia vai ser mais prático, então. O segundo dia é mais prático. E nós vamos ter uma exposição legal. Também. Nós vamos trazer empresas que vão expor. Vai ser muito legal. Já tem data, já? Vai ser no mês de abril, vai ser lá no Parque da Cidade, quer dizer, muito aberto ao público, para que as pessoas percebam, né? Aliás, isso é uma coisa que a gente pensa sempre. Nós sempre queremos que a comunidade perceba esse movimento. Ela não é elitista. Mesmo os projetos que vocês um dia, certamente até o final do ano vão ficar sabendo, está muito voltado para o nosso povo. Porque é ele que precisa ter orgulho. É ele que tem que aumentar a sua eficiência. E uma forma de aumentar a eficiência do trabalhador, das pessoas, é acreditar mais nele. Quer dizer, eu posso, eu consigo. Né? E para isso, obviamente, tem a ferramenta fundamental, que é a educação. Perfeito, né? Muito bem. A gente está encerrando essa entrevista. Nós ouvimos aqui o Manuel de Oliveira sobre o que está acontecendo no Invoz, cheio de novidades. Agradeço a sua participação. Espero que você volte outras vezes para a gente continuar essa conversa, que não tem fim, né? E muito obrigado pela sua participação. Essa entrevista sempre fica disponível nos canais da SP Rio, né, no YouTube e também no nosso portal. Até a próxima, Manuel. Muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu sou um recém-joseense, né? Agora oficial, eleito, né? Agora oficial. Agora com diploma. E né? agora com diploma. E como eu disse lá no dia que eu recebi essa comenda orgulhosa, quer dizer, 54 anos atrás, eu escolhi essa cidade. E agora, hoje, a cidade me escolheu. Muito bem. Obrigado, Manuel. Obrigado, meu Muito obrigado. Até. Até a próxima.